Atos, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, de 3 em 3. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Como houvesse um movimento dos gentios e dos judeus, juntamente com as autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Eles, sabendo, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, e para a circunvizinhança, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O qual, nos tempos passados, permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos, e, contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de mantimento e de alegria. Dizendo isso com dificuldade, impediram a multidão de lhe oferecer sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Continua. Eles animavam os cristãos e lhe davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em que estes haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram a Panfília, e tendo anunciado a palavra com Perge, desceram a Tália. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles, e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Então, a gente agora no capítulo 14 finaliza a primeira viagem missionária de Paulo, né? Agora já até o finalzinho, depois contornando e retornando até Antioquia,
que foi a congregação onde eles estavam, pertenciam, né, e tinham sido enviados aos irmãos, né. Uma coisa que é de costume, mas assim, todos os textos acho que vocês têm reparado, e agora nesse capítulo é interessante que isso também vai voltar a acontecer. Quando Paulo chega em Icônio, né, ele começa, normalmente ele pregava ali da sinagoga, né, porque era um local onde os judeus já o recebiam, então já tinha o sábado, a leitura, então era um local livre. Quando tinha oportunidade, Paulo discorria sobre a palavra da salvação. Eu achei interessante, bota assim, mais uma vez, ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Então, uma coisa assim, que me chama a atenção é que realmente assim, a maneira como a palavra era anunciada, né, e ali eram pessoas que não conheciam mesmo, né, não eram pessoas que já tinham ouvido, não sabia, né, assim, da forma, né, quem era o Senhor Jesus, né. Então, assim, na hora que Paulo expõe junto com Barnabé o Evangelho, a Escritura diz que eles pregaram de tal modo que muitas pessoas de fato creram. E aí o que acontece normalmente de costume, né? Mas os judeus que tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Então isso é uma coisa assim que a gente tem que estar por demais assim atento, né? Não existe essa ideia do tapete vermelho, né? É impressionante assim, num local realmente, quando a palavra de Deus é manifesta, e aqui pelo relato muitos creem, né? Então há de fato assim uma grande evangelização, muitos discípulos são formados, mas é uma coisa assim que você pensa assim, né? Por que a pessoa que não creu deixa para lá, esquece, né? E de repente, né? Você vê que é uma coisa assim que é realmente espiritual, né? Realmente é espiritual, porque não é uma questão de se respeitar, nada disso entra, né? Uma coisa, claro, do cristão espera-se isso, longanimidade, paciência, né? Uma palavra temperada, mas é impressionante como incomoda isso, né? Porque se os caras estivessem aqui fazendo uma bagunça, né? Bagunçando a cidade, eu acho que a resistência não ia ser tão grande como ela ocorreu quando eles anunciaram a palavra, né? Então, assim, nisso a gente não pode ser ingênuo, né? Nesse sentido, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu estou fazendo bem, né? Estou pegando a palavra de Deus, mas aí entra aquela compreensão que a gente algumas vezes já compartilhou, que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas contra principados e potestades. Então, assim, eu não sei de fato o que acontece no mundo espiritual, mas quando a palavra de Deus ela é pregada, quando o nome de Jesus Cristo de fato é anunciado, né, o seu reino, o seu governo, né, o seu senhorio, a sua obra, é como os principados e potestades, né, ficassem expostos, né? É como o inferno ficasse de alguma forma desmascarado. Porque assim, você vê que os judeus recusaram e foram lá e incitaram os gentios e foram botando pressão até todo mundo se voltar contra Paulo e Barnabé naquela cidade, né? Uma questão até que não, assim, você olhando com olhos naturais, não fazia muito sentido, né? Não fazia muito sentido, né? Essa situação, né? E aí ele, cadê aquela luz maneira aqui? E aí você vê que eles né, diz assim, eles passaram bastante tempo ali, né? Então, quer dizer, mas os judeus e creram e incitaram Jesus contra ele e com os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais, maravilhas pelas mãos dele. Então aqui também acho que é um ponto importante, que muita gente fala assim, não, mas se tiver milagre, né, se tiver sinal, as pessoas vão crer. Isso não é uma realidade, né? O milagre ou sinal pode servir sim para despertar, para que a pessoa, ouvindo a palavra da verdade, né, creia e seja salva, por meio, né,
da obra do Espírito Santo, ou pode servir para juízo, né? Porque é aquilo que Jesus falou também, né? Ó, se eu tivesse feito esses milagres assim nas outras aldeias, eu tivesse feito tudo isso aqui que eu fiz em Sodoma e Gomorra, alguns deles teriam crido. Então, assim, maior vai ser o juízo de vocês do que deles, né? Então, assim, é uma outra questão muito importante, que às vezes a gente, na nossa inocência, também acha que as coisas, assim, poxa, Deus curou aquela pessoa, pô, Deus fez isso, né? Poxa, olha o ambiente, olha a atmosfera, quanta coisa Deus vê. Essa pessoa vai ver isso. Não é uma verdade. Não é por lógica, né? Não é porque as coisas aparentemente melhoraram. Não é por lógica. A salvação, ela é pela graça mediante a fé, né? Então é uma obra realmente do Espírito Santo. É Ele que convence o indivíduo, né, do pecado, do juízo e da justiça. Então, assim, é uma coisa pra gente bem louca mesmo, né? Pra gente é uma coisa assim que não faz o menor sentido, né? Que a princípio você vê uma situação, puxa vida, era para eles falar assim, caramba, né? Alguma coisa, mas não. O pessoal continua ali em cima dele e diz que o povo da cidade ficou dividido. Assim, isso é uma coisa que acontecia muito, né? O que Satanás faz? Resiste. Quando entra em situação, ele pega aqueles que não aceitaram, né? Que estão em cegueira espiritual, e começa mesmo um processo de perseguição, né? É claro que aqui a gente precisa também sempre pontuar as questões de sabedoria, né? Às vezes a gente vê alguns irmãos falando, pô, os irmãos aqui do lado estão me perseguindo, estão perseguindo a igreja. Não é, porque uma hora da manhã o cara está botando um sol absurdo, né? E aí ele acha que os irmãos, as pessoas estão perseguindo. Então, assim, claro, a gente sabe que existe às vezes falta de sabedoria, né? Mas em situações naturais a gente consegue de fato perceber isso, né? Às vezes mesmo um som até 8h30, 9, ainda um horário 9h30 tranquilo, né? Incomoda muito mais do que um pagode, um funk, um rave até 2, 3 horas da manhã, né? É uma coisa que nem a pessoa explica, aquilo causa uma irritabilidade nela, entendeu? Ela já vem um pouco agressiva. E aí a própria pessoa não consegue discernir. Na cabeça dela, ela está normal, porque ela não consegue ver isso, entendeu? Ela acha um absurdo aquilo, então ela vem mesmo para contender mesmo. Então aqui é muito importante essa questão da sabedoria, a gente abordar a pessoa realmente com esse discernimento, né? A pessoa mesmo quando, assim, isso estou falando natural, né? Mas se a gente pegar casos realmente quando a pessoa tem uma possessão demoníaca, você percebe que quando a pessoa vem, né? Quando aquele irmão está cheio do Espírito Santo, a pessoa não consegue, aquele indivíduo não consegue olhar no olho da pessoa. Você vê que ele já chega olhando para baixo, nem no olho ele consegue olhar, né? Então, assim, isso já é uma questão realmente clara, né? E acho que como algumas segundas-feiras a gente compartilhou, e cada vez mais vai ficar mais claro, porque você imagina só chegando o fim, né? O próximo do fim, né? Ainda que alguns entendam no meio do fim, mas cada vez mais para você preparar, né, todo o planeta para receber um Salvador, né, um que se diz Salvador, né? Você imagina uma besta, um falso profeta, né? Quanta atividade demoníaca não vai estar acontecendo na Terra, né? Quantas questões que as pessoas tinham contato, às vezes só dentro de um centro, dentro de um local, de manifestações assim, mas as coisas obviamente, vão começar a vir para a rua mesmo, vão começar a acontecer no dia a dia, isso vai vir para fora das paredes, de tudo aquilo, e as pessoas vão ter mais contato com aquilo. A Escritura narra no final, inclusive, que, né, ele mesmo vai fazer com que fogo descesse do céu. Então, assim, a gente vai ter alguns sinais realmente impactantes, ou, né, sinais que copiem, né, alguns sinais que Deus fez através de alguns servos. Então, assim, é muito importante a gente entender que cada vez mais a igreja também, de alguma forma, vai sair das suas paredes, e também o poder de Deus vai ter que se manifestar onde? Como no princípio, né? Ali no barco, na rede, na beira do lago, ou nos locais mesmo aqui, por exemplo, de encontros. Então, assim, a gente não vai ter como, assim, quando eu digo a gente no sentido, né, a cristandade não vai ter como se ocultar, né? E num processo desse de perseguição, como a gente está lendo aqui, né, numa cidade, né, quando as coisas vão ficando claras, não tem como ter meio do muro, né?
ou aqui está de um lado ou está do outro. Você percebe muito claro isso, né? Então assim, é uma questão também que, né, vai haver muito posicionamento mais claro daqueles, como Moisés falou, aquele que pelo Senhor vem para trás de mim, né? Ali só tinha povo de Deus, né? Ali só tinha povo de Deus que foi liberto do Egito, e ele falou, quem é pelo Senhor vem para trás de mim, porque tinha povo do Senhor ali que não era pelo Senhor, né? Então assim, eu acredito que assim de alguma forma as circunstâncias mesmo e o próprio processo, né, vão levar a cristandade a fazer uma escolha, a tomar uma decisão diante do Senhor, né? Então olha só, quando eles souberam disso, fugiram, né, porque já estava assim, já estavam prontos para apedrejar eles, e aí eles foram para Listra e para Derbe e seus arredores, né, e continuaram a pregar as boas novas. Você vê que ao chegar lá tem uma manifestação de um milagre grande, né? Um paralítico, pela descrição aqui, aleijado desde o nascimento, é curado, né? Então assim, é uma outra questão importante, né? Você vê como é que cada local os espíritos malignos trabalham de um jeito. É muito importante a gente entender isso, né? Às vezes, se ele resiste, persegue, em outro local ele prepara um tapete vermelho, né? Então, ou ele tenta acuar, amedrontar, né, fazer com que a pessoa fique assim, ou ele, na verdade, tenta pôr a pessoa lá em cima, né? Então, parece que, ao fazer esse milagre, o que as pessoas falam? Pô, então os deuses desceram e estão habitando entre a gente. Aí começa o quê? A oferecer sacrifício, né? Direto aos caras, entendeu? Uma adoração direta. Você imagina o que é isso? O poder que é isso, né? Quantas pessoas hoje dentro da cristandade, inclusive, aceitam isso, né? Aceitam isso, recebem isso, né? Então, assim, realmente é só pelo Espírito. Todas as vezes que eu leio isso, que eu reflito, assim, não há como uma pessoa natural ficar tentando, não, eu vou ter uma estratégia, eu vou pensar isso, se for isso, eu faço isso. Eu, assim, pode até ter, mas particularmente eu creio muito na dependência do Espírito Santo, porque a luta não é contra a carne e sangue, entendeu? A gente não sabe como as coisas vão se desdobrar, entendeu? Então as pessoas podem ou odiar e perseguir e criticar, ou as pessoas podem de alguma forma exaltar, idolatrar e colocar numa posição diferenciada, querer colocar numa posição diferenciada e fazer com que aquela pessoa incorra em soberba e tropece, porque Satanás sabe como é isso, né? Ele mesmo, a Escritura fala lá em Crônicas que ele tentou Davi na questão de contar os exércitos. Era que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Então numa hora ele persegue ele e outra hora ele... Então assim, não tem realmente no meu ponto de vista, uma fórmula mágica. A gente precisa estar em Cristo mesmo, depender extremamente do Senhor para que o Senhor nos dê uma direção, né? Aí aconteceu essa situação, né, que a tia até leu, então eles, não, esse é Júpiter, esse é Mercúrio, né, e toda aquela questão da adoração. Os caras precisam rasgar a roupa, né, no sinal de humilhação, para falar, não, calma aí, cara, a gente é homem, né, a gente é igual a vocês, né? E ele toma uma posição que é muito importante, igual o Pedro fez também lá atrás, né, e aí eles apresentam de fato o Evangelho das Boas Novas. Aí fala mais uma vez que eles vieram ali para pregar o Deus vivo que fez os céus, a terra e tudo que neles há, né? É interessante aqui que relata mais uma vez, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir a multidão que lhe oferecesse sacrifício. Então, com tudo isso, com toda essa pregação, né, a multidão, então você não, aí é aquilo que Paulo fala, né? Você já não sabe se a pessoa está vindo por um motivo errado ou se realmente ela está vindo porque a fé dela está alicerçada em Cristo, né? Alguns judeus chegaram a Antioquia, Icônio, né? E também mudaram o ânimo da multidão. Olha só, então os caras estavam lá naquela cidade não satisfeitos. Gente, olha como é que é a coisa, foram até essa cidade, tia. Entendeu? Andaram até essa cidade para poder começar a fomentar. As pessoas que estavam ali, uma hora estavam, né, adorando, essas mesmas pessoas que estavam ali adorando, sacrificando, agora mudou o ânimo delas para apedrejar, né? Então isso é uma coisa muito comum na nossa natureza humana, aquilo que Jesus falava, que ele
conhecia muito o doble ânimo, né? Então assim, o cara que exalta é o cara que apedreja, e o cara que apedreja hoje é o cara que exalta amanhã. Então assim, é uma questão realmente de vigilância, né? Então olha só, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade pensando que ele estivesse morto. Você imagina o que deve ter acontecido para as pessoas pensarem que ele estava morto? Não deve ter atacado meia dúzia de pedrinhas, né, Rafinha? Não deve ter chegado assim, isso aqui, né? A ponto de apedrejar e arrastar, e jogar ele no chão, o cara ficar lá caído no chão, o que as pessoas pensaram que ele estava morto? Ele deve ter realmente sofrido um apedrejamento assim, considerável, né? Até os próprios discípulos acharam que isso, né? Olha só, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, caraca, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Então, assim, é uma questão também, uma coisa que eu às vezes fico até eu mesmo questionando, perguntando assim, Paulo fala assim, eu sei em quem tenho crido, né? É porque em muitos momentos da nossa vida cristã a gente precisa disso, né? Porque eu olhando essa situação, lendo esse texto, pô, você vai lá, numa mente natural, né? Você faz a obra de Deus, o pessoal vai lá, te persegue, fala mal, você sai de uma cidade, aí, poxa, Deus opera, faz um milagre, você está pregando o evangelho, os caras vêm, aí te apedreja, joga para fora. Uma pessoa natural, um raciocínio natural, a pessoa já vai se desestimular. Ela vai falar assim, cara, não faz sentido isso. Entendeu? Então ela provavelmente vai no processo até desfalecer, porque ela falou, tô só aquele pensamento natural, tô só tomando pancada, cara, tô só apanhando, né? E foi isso que Jesus falou no final da pregação do Monte da Bem-aventurança, né? Olha, quando essas coisas todas vierem sobre vocês, quando vocês forem caluniados, quando vocês forem perseguidos, quando vocês sofrerem, então levante a vossa cabeça, porque próximo está a vossa salvação, porque assim ocorreu com os profetas antes de vós. Então assim, é um entendimento de que realmente quando essas coisas começam a acontecer, levanta a cabeça e fica alegre, né? Mas olha só como, né, não pode ter um raciocínio natural nisso, né? Tem que ter realmente uma compreensão de que não são as pessoas, não é aquela cidade, não é aquela situação, realmente são principados e potestades que se levantam muitas vezes até no nosso local de trabalho mesmo, né? Aqui aí vai falando sobre o finalzinho da viagem deles, o retorno, né? Então eles pregaram as boas novas nessa cidade e fizeram muitos discípulos. Isso é importante, né? E apesar de todas as dificuldades, os discípulos permaneceram ali. Os discípulos, né, ficaram firmes ali, né? Então eles voltaram para Listra, para Icônio, para Antioquia, onde eles foram, voltaram encorajando os discípulos a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-me presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então era necessário que dali, né, como Paulo sempre ensinou, daquele grupo de discípulos, se levantassem pessoas idôneas, pessoas que, né, o Senhor mostraria, identificaria, para poder cuidar dos outros irmãos, de alguma forma amparar os outros irmãos, ser um instrumento do Senhor nesse sentido. Então a coisa é muito nova, né? Muito recente. O que hoje a gente vê está acontecendo aqui em primeira mão, né? Da Itália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a sua missão. E agora haviam completado. Chegando, reuniram-se na igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por intermédio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Ali, eu acho que esses irmãos de Antioquia não tiveram noção, particularmente, de tudo que eles passaram, né? Então, assim, olha o que Paulo relatou, né? A Escritura diz que ele falou tudo o que Deus fez por intermédio deles e como abriu a porta da fé. Assim, você não viu Paulo chegando, disse toda a perseguição que passou, a luta,
o vento, porque passou isso, porque foi difícil, porque... É impressionante, mas assim, você vê realmente já uma compreensão bem clara, né? Que assim, o que ele volta para relatar é o que Deus fez por intermédio deles e como Deus abriu a porta da fé, né? A porta da palavra. Eu ouvi uma palavra profética esse final de semana, né? E no final de semana outros irmãos também tiveram em outros locais e foram passando. Teve sábado o irmão Martin Scott, outros irmãos, aí fui juntando essas peças, né? E fui lembrando assim de que a gente está num momento do nosso país, né? Onde achei interessante a oração que esse irmão fez. Ele falou assim: a gente sabe quanto pecado há na nossa nação, mas a gente sabe, na verdade, também que existem pessoas, né, sinceras de Deus, orando e jejuando, né, aqui no nosso país, né, pedindo a misericórdia do Senhor. E não foi diferente com Abraão, né, quando Abraão perguntou se existirem, né, pelo menos X pessoas, então eu, né, vou intervir, não vou destruir, né. Mas os irmãos estavam compartilhando assim que muitas pessoas entendem que a gente pode estar assim próximo a um grande derramar do Espírito Santo do Senhor na nossa nação, né? Muitos entendem, claro, isso não vai ser de um nome, de uma pessoa, de um ministério, de um local, né? Mas é como Deus fosse literalmente nos agraciar, derramando, né, sobre a nossa nação. Algumas profecias já se cumpriram. Eu lembro assim de Jacobs, pelo menos há 5 anos atrás, quando ninguém nem pensava em nenhuma situação, por exemplo, de corrupção. E aqui a gente não está falando da pessoa A ou B, né? Está falando do espírito, mais uma vez, né? E quando ela falou que o Senhor ia começar a derrubar o espírito de corrupção do nosso país, assim, não tinha nem noção, não conseguia nem tangibilizar isso, né? Quando ela esteve aqui e falou isso, que como assim? O que é isso? Né? Não conseguia nem imaginar, né? E aí, depois, agora, nos últimos 3 anos, a gente viu que, de fato, muitas coisas que a gente... claro, não dá para olhar com olhos humanos, porque aí a gente pode se perder, como você querer olhar a história de Israel só pela história, né? Mas isso, mas aquilo. Não, a gente precisa, nesse ponto, entender que existe... né, Deus, de fato, está fazendo algo, porque as coisas por si só não aconteceriam, né? Se não há uma intervenção divina, então, né, as coisas seguem o rumo cada vez pior, como no caso de Sodoma e Gomorra. Então, assim, muitas profecias que foram entregues realmente foram se cumprindo nesses últimos 5 anos, né? E aí eu fico pensando se num derramar desse, né, como se a gente vai estar assim preparado, né? Porque o vinho novo vem no odre novo, né? E assim, eu creio que da mesma forma aqui que a gente está percebendo que o Senhor preparou algumas pessoas, né? Os discípulos iam sendo formados, né? Mas você vê que alguns dias ou alguns meses Paulo ficava ali com Barnabé, ensinando, acompanhando, discipulando aqueles irmãos e tal. E a Escritura diz que muitos iam crendo, depois ele vai passando de novo, fortalecendo, forjando. Então eu fico pensando assim, caramba, a gente precisa estar preparado. Eu mesmo fico me questionando, será que a gente está preparado para isso? Né? Será que a gente está preparado para esse momento? Porque eu passei algo em 2098, foi o fim, então foi 1996, então tem 22 anos, por um pequeno avivamento. Eu considero assim, pequeno porque era uma coisa muito regional, né? Mas eu lembro que a coisa era tão intensa na época, que assim, até a vontade de você comer e beber, você perdia, né? As pessoas nem comiam, você tem noção, nem as crianças tinham vontade de dormir. Dava 1, 2, 3 horas da manhã, as crianças ali, no meio da reunião, sem você precisar pedir para ficar ou para sentar, entendeu? Realmente era uma coisa assim, que você via a graça de Deus mesmo, sabe? Porque não era, e não tinha assim, o irmão A ou B que pregasse ou fosse isso, assado. Existia uma graça de Deus. E as pessoas, é como as pessoas estivessem numa fonte querendo saciar a sede mesmo. Elas não queriam, e assim, era uma coisa tão concreta que eu lembro nessa época,
eu ainda estava me formando, quando estava na UERJ. Então eu lembro assim, como fosse assim ontem, essa sensação quando eu descia do 241, hoje 341, né? Que eu olhava assim a UERJ, pô, aquele afã, estudando, cheio de projeto, eu olhava e falava assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Era uma coisa tão intensa, que até os desejos naturais, até as ambições naturais, cara, perdiam assim aquela pressão normal que teria, né? Então assim, foi uma coisa muito impressionante. Então assim, por um lado, você via assim a graça de Deus, você via situações de milagres, mas por outro assim, zerou, acabou. Você não tinha tempo seu particular, porque assim, as coisas iam acontecendo, então assim, aquilo tomava você como um todo, entendeu? Não dava, não era que você pensava isso, a coisa ia de um jeito que não, assim, sabe, te atraía mesmo, né? Até que eu fico pensando nessa questão de Paulo e Barnabé, por exemplo, você percebe aqui uma intensidade, né? Onde penso eu que a gente, claro, com a graça de Deus, precisa estar preparado para não fazer como o João Marcos aqui nesse caso, que um pouquinho atrás retornou, né? Voltou no meio da situação. Deus estava operando, Deus estava abrindo a porta da palavra, né? Deus estava abrindo a porta da fé aos gentios, mas Deus estava fazendo milagres, mas você vê que mesmo, né, o Senhor prevalecendo, um discípulo retorna, por exemplo, porque não conseguiu seguir junto com os demais. Então assim, que a gente não, acho que não está falando aqui de melhor, de pior, disso, daquilo, né? Mas dessa consciência, né? Dessa consciência de que quando a gente é chamado já não dá mais para olhar para trás, não tem como, né? Não dá para largar o arado, né? Você vai lembrando das pessoas assim, do próprio Moisés, aí, caraca, a vida deles mudou de fato radicalmente, né? Assim, radicalmente. E eu sei que muitas vezes, né, isso não acontece com todos nós, porque assim, claro, algumas pessoas que o relato bíblico diz que, por exemplo, deixaram até a sua atividade natural, né, e partiram. Outras não, outras continuaram dentro da atividade que eles faziam com o seu chamado. Então aqui a gente também tenta ponderar esse equilibrado, porque, né, eu também já vi muita gente largando muita coisa e tal, e depois a pessoa acaba se arrependendo porque era uma questão mais impulsiva ou emocional, né? Mas quando a gente fala assim, é mais dessa consciência, né? Da gente estar preparado, porque não tem como se preparar na hora, né? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Não tem como você se preparar na hora. A gente é preparado antes, sem perceber, né? Então aquele momento que a gente está ali, o cara fala, não, agora eu vou estudar para a faculdade. Pô, amigo, a faculdade é a soma dos últimos todos os anos que você estava estudando, né? Então, alguns países pegam as últimas provas dos seus 2, 3 anos e aplica 60% e 40% uma prova ali, porque a verdade você veio se preparando ao longo da sua vida, né? Então, assim, aqui também esse ponto é muito importante, né? Às vezes a gente acha que as coisas não estão acontecendo como a gente esperava, mas naquele processo a gente está sendo preparado, né? Às vezes é dentro do nosso trabalho, dentro da nossa atividade, né? No ritmo do dia a dia, né? E eu acredito que Moisés, não sei, mas é uma suposição, penso eu, acho que Moisés não sabia que estava sendo preparado 40 anos cuidando de ovelha do lado de Jetro. Né? Casou com Zípora, teve um filho, morava ali. Eu acho que ele imaginou meio que a vida dele ia tomar aquele rumo, pelo menos parece, mas ele não sabia que Deus o estava esvaziando ali, né? Que Deus estava desconstruindo ele, que Deus estava moldando o barro, né? Ele não estava numa grande escola, num grande processo, né? Mas Deus estava, através daquela situação simples ali em Midian, estava moldando o homem que ele ia usar mais tarde para libertar o seu povo do Egito, com tantos milagres e tantos sinais. Então, assim, às vezes a gente não percebe quando o Senhor está operando na nossa vida e nos preparando, né, através de um processo de esvaziamento. Até porque o processo de esvaziamento, primeiro, não chama atenção, é imperceptível e é feito de forma natural, né? Então, até ali o Senhor manifestar o seu chamado, ele trabalhava com carpintaria, fazia sua atividade normal e tal, e muitos homens de Deus, alguns eram boiadeiros, né?
cuidavam de gado, né? Outros eram, né, agrícolas, né? Então você vê lá Eliseu, quando é chamado, pega lá as madeiras do arado, né? Faz um churrasco lá, né? Ele bota lá os bois, chama o pessoal e fala, toca aí. Então assim, era um processo, né? O que Deus viu e como é que Deus preparou ele ali para ele assumir, né? A comissão ali, o ministério que já tinha seguido Elias. É uma coisa meio imperceptível, né? Às vezes a gente até espiritualiza muito isso e tudo. Eu acredito que tenha isso também, mas acredito muito nesse processo de como Deus usa a própria vida, né? Deus usa a própria história de cada um, às vezes até a tragédia de cada um, né? O que cada um passou, atravessou, para preparar aquele indivíduo para uma missão, para um propósito, né? Então esse tempo é muito valioso, ele não vai voltar, né? E depois que o indivíduo já está lá, fica imaginando Moisés, né? O próprio sogro dele falou que, cara, se você não dividir um pouco essa função, você vai, né, bater as botas. Assim, você percebe um cara que ao mesmo tempo tinha tanto tempo ali em Midian cuidando de ovelha, agora o cara não tem um segundo para respirar. Você vê que a mulher e os filhos dele vão encontrar com ele só mais lá na frente, né? Que devia ser um dia a dia de Moisés ali, depois que Deus comissionou ele, desde de manhã até de noite, né? O número de situações que chegava, né? Então assim, eu acho assim, muito importante a gente discernir, a gente aproveitar esses tempos que Deus nos dá. Como ele diz, é tempo de abraçar, é tempo de deixar de abraçar, é tempo de juntar pedra, é tempo de espalhar pedra, é tempo de rir, é tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E aí, às vezes, quando está acontecendo uma coisa, a gente quer outra. E quando está acontecendo essa coisa, a gente quer outra. Então, é importante a gente já entender isso, né? E às vezes isso acontece na nossa vida natural. Às vezes é tempo de trabalho. Aí você trabalha 12, 13 horas por dia, aquela coisa muito intensa. Daqui a pouco, um tempo que você fala assim, caramba, né? Então assim, é importante a gente entender isso, né? Que em alguns momentos Deus, olha, agora é um tempo assim. Você discernir aquilo e perceber, pô, Deus está dirigindo esse tempo agora dessa forma, né? A coisa muda, a gente já, Deus está agora nos dirigindo dessa maneira. E Paulo é alguém que vai assim, falar muito disso, né? Muito sobre essa dependência de Deus, porque assim, é uma pessoa que não tinha agenda, assim, uma pessoa que não tinha uma programação, né? As coisas aconteciam muito naturalmente, saía de uma cidade e ia para outra conforme o próprio recebimento daquelas pessoas ou do apedrejamento, né? Então assim, era uma questão muito de dependência mesmo, né? Então às vezes de noite tinha uma visão, pô, é para tal lugar, não, então vamos para aquele lugar, olha, Deus fechou a porta aqui, abriu a porta lá, né? Então assim, a gente vai precisar de muita sensibilidade, né? Por um lado, para não cometer nenhum impulso imaturo, nenhuma posição emocional, né? Mas por outro também para não ficar congelado, não ficar parado no tempo, né? Eu acho que esse será um desafio grande para a gente. Acho que esse desafio, a meu ver, é mais para identificar a voz, né, de Deus, né? Porque uma coisa é tu, por exemplo, trabalhar 12 horas e você entende que Deus te ensinou isso, que é tempo para isso, mas no momento de direção, por exemplo, vai para não sei onde. Cara, eu acho que se a gente tiver certeza, cara, Deus está mandando ele para lá, acho que tu vai, não vai ser uma coisa tão difícil, pelo menos assim, porque tá ouvindo Deus falar contigo, cara, tu vai. Mas se tu estiver confuso a respeito das vozes, tu pode achar que é coisa da sua cabeça. Se for uma coisa difícil de acontecer, sabe? Não, vai lá, vai ter perseguição pra caramba. Ai, pô, será que eu ouvi mesmo Deus? Será que...
Mas acho que se a gente tiver certeza, gente, Deus falou comigo. Minha mãe passou por um concurso agora para trabalhar numa UPA lá dentro da favela, da favela da Maré Mais Mar, na Vila do João. Lá em casa deu um discordou, né? Vai pondo na nossa casa. Eu tô maluco, vai trabalhar lá. Acho que meu irmão maluco, ele meio desesperado com essas coisas de violência. Imagina o Daniel sabendo que tá lá dentro, não sei o que, discute. Aí eu falei, mãe, eu fico às vezes pensando, porque será que Deus quer que eu vá pra lá? Eu falei, Deus falou com você? Não, porque se falou, eu me calo agora. Se falou, não tem mais discussão. O que eu vou falar? Eu vou botar empecilho? Não, vá. Ela não Deus não falou comigo. Então não vai. Foi engraçado que fez a inscrição, foi minha nora. Tava lá em casa, faz a inscrição aí. Vamos fazer, vou estudar um pouquinho, vou fazer. Aí ela fez. Aí eu falei pra ela, não quero, é a Maré. Tinha pra Irajá, Engenho Novo, Engenho Dentro, Penha, Ilha do Governador. E eu pedi pra ela, bota aqui pra Irajá, que é pertinho e tal. Sabe que quando eu fui pegar meu cartão de confirmação, tava Maré. E ela não botou Maré. Aí eu fiquei pensando, pode ter tido sim uma grande demanda de pessoas para outros lugares. Não sei se o computador pode fazer esse tipo de coisa. E o próprio sistema se encarregou de pegar algumas pessoas e colocar aleatoriamente em outras UPAs que talvez não tivesse tanta concorrência. Eu só posso pensar assim, ou Deus já levou para lá. Uma coisa ou outra. Mas aí nesse caso, assim, que a minha mãe, é um local perigoso, violento, uma das várias favelas mais perigosas do mundo. Mas se eu não vir, se tu vir falar contigo, aí, cara, vai entender. Eu falei assim, Deus está garantindo, sabe? Sei lá. Eu trabalho no setor de atendimento. As poucas vezes que eu fui para a UPA, é um atendimento horroroso. As pessoas não sabem falar, a pessoa chega com dor, preocupada, e as pessoas... Às vezes não tem paciência, não tem. Nunca tem. Pelas poucas vezes que eu fui, não tem. E eu tenho certeza, que eu falei para ele, quando eu fiz o concurso, eu falei, meu Deus, se eu passar nesse concurso, que o Senhor faça passar não, porque eu falei, meu Rodrigo, Deus não pode fazer eu passar, porque eu acho muita coisa na conta de Jesus. Faz eu passar no concurso, se Deus quiser, Deus sabe, não, Deus, eu não concordo com esse pessoal. A gente tem que estudar, né, não estuda não, que Deus vai te ajudar. Aí eu falei assim, se Deus me permitir, me dar saúde, força de vontade, que eu estude, pronto, estudei e passei, beleza. Mas para mim fazer diferença lá dentro, se for para mim não fazer, ser mais uma funcionária, porque eu sei do meu potencial, eu sei como eu vou tratar as pessoas lá dentro. Porque eu já passei por esse processo todo, eu sei o quanto é ruim você, como pessoa doente, chegar e ser escrachado, entendeu? E eu fui para lá. Mas calma, briga, meu marido hoje tem a cara de pau de me falar que meus filhos vão ser sequestrados. Rodrigo, eu falou isso. Você está arrumando ideia. Dos meninos serem sequestrados. E trabalhando na Maré. Aí, coincidentemente, ontem eu peguei uma Uber e tinha um rapaz. Aí ele veio falando de Madureira até a casa da minha mãe no tanque, falando dos filhos dele. Eu achei bacana, assim, poxa, você gosta muito dos seus filhos? Pois é porque eu moro numa comunidade, então eu quero dar uma vida diferente para meus filhos, eu trabalho pra caramba. Eu falei, onde você mora? Pô, eu moro na Maré. Eu falei, pô, então você é a pessoa que eu quero conversar. Aí ele falou assim, o que eu faço te ajudar? Cara do Rodrigão. Aí ele falou assim, eu falei, é o seguinte, passei no concurso, o Léo do meu lado, meu filho, passei no concurso, eu expliquei tudo. Aí ele virou bolsa assim, meu cartão. Eu falei, seu cartão? Qualquer problema, moça, eu sou cria dali. Eu moro há mais de 35 anos lá. Tem o pessoal da UPA, eles veneram as pessoas lá, porque são as únicas pessoas capazes de realmente, na hora do sufoco, né, acolher e tal. Mas você pode ir lá, não tem problema. Eu falei para o Rodrigo Souza, meu filho, não tem problema nenhum. Qualquer problema que você tem, meu nome é José. Eu trabalho nas vans, eu corro 4 horas da manhã. Que animadoria, eu vou caindo para aprender, cara. Aí eu tô, olha, vai lá na mão. Eu não fui chamada, eu fui a 11ª colocada no concurso. Já chamaram 3, já vai entrar para a 3ª convocação. Eu acredito que logo eu vou ser chamada. Então eu vou me citar. Eu estou brigando com os homens toda a minha família. Vamos ver, né? O que Deus tem para falar, né? Porque se Deus está me colocando lá dentro, porque Deus tem alguma coisa para me fazer lá dentro também. O que você acha? Eu não vou ser a pessoa que vai dar uma... Eu não vou
ser a pessoa que vou dizer nem A nem B, mas assim, eu vou te dizer que a única pessoa que pode decidir isso é você. É eu, exatamente. Né? Para os dois lados. Né? É você a pessoa que... Porque assim, Tiago diz assim, se você tem fé, tenha para ti. Uma coisa muito errada que as pessoas fazem outro dia também, hoje em dia, é querer que a outra pessoa tenha a fé dela, né? E às vezes, né, constrange uma situação A ou B, né? E assim, eu creio muito nessa questão, assim, que a senhora colocou. As situações estão acontecendo naturalmente, né? Você escolheu um lugar, foi para outras, as situações estão acontecendo naturalmente. E você, assim, é a pessoa que vai escolher, assim, no final, né? A senhora falou, quero que Deus fale comigo. Eu acho que minimamente nessa situação é uma excelente oportunidade para a senhora ter uma experiência com Deus. Nisso eu tiro, tá? Uma excelente oportunidade. Seja o que for, tá? Eu não estou aqui com base na resposta. Eu estou assim, você está passando uma situação na sua família onde todas as pessoas que amam a senhora estão preocupadas com a senhora, ou seja, não é que elas não querem que a senhora vá por alguma situação, porque se preocupam. A senhora, por outro lado, vê pessoas também que estão passando uma situação difícil que a senhora gostaria de ajudar, né? Como foi colocado, do seu potencial, da forma como você poderia ser um socorro ali. E assim, você está pedindo uma resposta a Deus, né? E que se essa resposta chegue, possa chegar para você, mas que também possa chegar para todos os que estão demais, para que haja uma paz também no lar e que as pessoas possam falar, não, foi o Senhor que fez isso, como aconteceu lá no caso de Gideão. Não, então calma aí, foi o Senhor. Então houve uma calmaria, mas assim, minha única sugestão e conselho é que a senhora siga buscando uma resposta de Deus, porque uma experiência, isso para mim é super válida, concorda? Assim, e se a senhora ter essa experiência, entendeu o que eu estou falando? Ela vai ter uma experiência com Deus no sentido assim, muito real, muito prático, entendeu? Tipo assim, é isso, não é? Então, a fé dela, toda a questão, entendeu? Um sonho, uma coisa. Ou que Deus fala, olha, não é isso e tal, ou o que é, mas vai estar falando com ela. E isso é muito precioso, né? Para sua mãe. Quando eu fiz a inscrição, eu falei para eles, o único lugar que eu não quero, eu ia colocar Irajá, é a Maré. Eu não quero. É dentro da Vila do João, simples assim. Entendeu? Mas para mim eu não vejo, eu não vejo tanta. Eu sei que é perigoso, mas. É só ligar a televisão. Eu sei que eu trabalhei 7 anos dentro de Rio das Pedras. Gente. Eles dizem que é outra realidade, sim. Mas é uma favela. Não vai você andar corretamente dentro de Rio das Pedras, você não fica trabalhando ali 1 ano. Entendeu? Então, não sei. Não, eu falo isso, mas eu passo que o Rodrigão passa, porque minha esposa trabalha para Residência de Belfor Roxo, Caxias, é lugar que brabo às vezes, porque agora nem tanto, mas ela como viatura de SAMU, né? Quando ela ainda era tenente, hoje ela já é capitã, mas até tenente ela rodava, tinha que ir, você tinha que entrar, não tinha jeito. Então assim, ela conta muita coisa e viu muita coisa, né? Assim, teve algumas experiências com o Senhor nessa situação, mas assim, eu de fora, ficava muito preocupado, entendeu? Você fica porque, né, você fala assim, caramba, mas isso eu falava sempre com ela, uma coisa que você precisa decidir, né? Você precisa entender, não pode ser uma presunção, não pode ser tem que ser realmente uma fé simples, você entender assim, não é isso? Não, então é isso. Então você vai... Porque eu creio que o coração sincero, quando existe um coração sincero, aí uma questão particular minha, quando existe um coração sincero, Deus poupa o justo, é o que eu entendo, né? Até a situação do próprio faraó, quando ele não sabia que Abraão falou assim, não, ela é minha meia-irmã, né? Você vê que no dia que ele ia dormir, que ele tem um sonho, Deus fala com ele e fala assim, Deus, mas não agi eu na minha justiça, e o Senhor sabe que ela era minha, por que você agiu dessa forma? Então estou te poupando. E poupou, né? No dia seguinte ele devolve a Sara, né? Aquela praga, toda aquela situação que veio sobre eles, você vê que Deus retira, Abraão ora por eles e a coisa corre. Então eu creio muito nessa situação. Você está buscando sinceramente, está buscando uma resposta de Deus, e eu vejo Deus como Pai nessa situação, Ele vai dar uma direção. Vai dar uma direção. Né? Porque eu, assim, do que eu pelo menos conheço do Senhor, eu
Ou para sim ou para não, né? Ou para sim ou para não. Exatamente, ou para sim ou para não. Eu não vejo uma pessoa de coração sincero, Deus não responde. Não acho isso na Escritura, não acho. Alguns exemplos até a pessoa fala, mas aí quando você vai conversar com a pessoa, você vê que não existe. A pessoa já escolheu alguma coisa, né? Tá igual Balaão. Eu já escolhi isso, e aí Deus, o que eu vou escolher? Já escolhi isso. Se Deus falar não, eu vou dar um jeito de fazer isso ou não fazer, né? Mas quando a pessoa está bem aberta, né? Bem aberta ao Senhor perguntando mesmo, Deus responde. É uma experiência muito rica, assim, pessoal, ter com o Senhor, né? Aí. Vamos ver, né? O Deus tá igual com isso. Eu levo uma brincadeira comigo estressada, sabe? Aí eles ficam juntos, meu filho, eu tô com vontade de ir lá na Maria comigo, como é que é? Como é que é? Não saiu, não foi embora, sabe? Ai, meu pai. Não, ela chega de noite, não, pô, meu pai agora já veio estressado, né? Com dor, cara. Eu tomo um café, minha mãe vem. Não sei o que, eu não peguei o cartão do homem do Uber, tá jogando? Lá da vila do jogo, meu pai, o quê? Eu falei, pô, mas tá forçando já, mano. De momento ali com isso. Muito difícil, tá né? bom. Agora vem o cartãozinho na mão, deixa quieto. Tá logo, né? Não é fácil não, né? É muito... Fiquei imaginando o filho, né? Cara? Teve um colega meu agora que a filha foi para missões assim com, acho que era 19, 20 anos, cara, lá para a Ásia. E tem uma que é a Elisa, que está em Bangkok. Pô, cara, assim, para um pai é difícil, cara. Eu entendo, me coloco no lugar dele, assim. E ela é uma pessoa do Senhor, tá trabalhando e entende que Deus chamou ela para isso. Ela fala que em Bangkok cada vez mais o número de meninas que chega é de uma idade menor ainda, né, para se prostituir. Aquelas meninas ficam ali já com 7, 8 anos, tem trocentas relações por dia, né, assim, destrói, o psique destrói, né, e ela trabalha dentro dessa zona de prostituição, né, em Bangkok. Então, assim, fico imaginando você que criou a sua filha, né, falando até um exemplo agora, assim, né, aproveitando isso, mas falando de uma crise que eu teria também, né. Você fez para sua filha o melhor, né? Pagou o melhor colégio que você pôde, fez tudo isso e tal, e agora que ela está ali, ela se desprende por uma situação assim. Outra coisa é você falar que vai ser missionário em Portugal, nos Estados Unidos e tal, é bem diferente. É porque às vezes o pessoal não gosta de assumir, mas não podemos ser hipócrita, né? É bem diferente, vai estar trabalhando numa igreja, numa congregação. E o que vai fazer também. Show de bola o que vai fazer, né? Vai ficar, vai ajudar o pessoal lá, vai evangelizar, cuidar do grupo da faculdade. Meu irmão já morou 8 meses na Argentina, meus pais foram para a Patagônia, na Terra do Fogo, né? Minha irmã na Noruega. Então, assim, então você sabe, assim, mas é que é muito difícil, porque o nosso racional, muitas vezes ele luta muito contra, né? Uma coisa incrível. Eu falei assim, caramba, o que ele deve estar passando, o cara vendo a Elisa lá, cuidando e fazendo isso, assim, e assim, ela é maior de idade, né? Então, assim, como é que vai questionar e a priori realmente você olhando de fora sem emoção, eu não sou o pai dela, Deus está trabalhando mesmo, Deus está... Mas quando eu me coloco na pele dele, rapaz, eu falo assim... É porque é muito bonito, né? A gente leu aí agora do Paulo, todo mundo fica feliz, né? Vai tu ser pai do Paulo. Vai tu ser o pai do Paulo e saber desse negócio assim. É isso mesmo. mesmo. Possivelmente a família tava boa, a gente não sabe, mas imagina que você tem um filho, ele assume a missão igual que Paulo e sofre o que Paulo sofreu. Você fica como, né? Entendeu? Mas a gente lendo aqui agora, caraca, irmão, o cara é bom mesmo, pô, super espiritual, super usado, não vai? Nem se coloca no lugar, bota teu filho, que eu acho que é até pior. Você até prefere. Pior, até prefiro. Deixa meu filho aqui, deixa que eu vou. Jacó não iria no lugar de José? Mole, pô. A dor dele, cara, anos ficou jogando cinza, vestindo pano de saco. E Deus podia não ter chegado para Jacó e falar assim: Jacó, vou te contar um segredo, José tá vivo. É que eu tô precisando dele lá, pra tu não fica mal não, né? Mas e aí? Passaram-se praticamente 13 anos até chegar aos 30. Depois de mais 7 das vacas gordas, então ele já tem aí, né, 7 mais 13, 20, até a metade da primeira fome, 23,5, 24, tempo de silêncio, cara, entendeu? Deus sabia o que estava fazendo, era o melhor. Claro que a alegria, aqueles versículos que você fala, né,
mas tem a tristeza, mas a alegria vem pelo amor. Mas é muito bonito, mas assim, é difícil quando você está no sofrimento. Mas quando é 25 anos. Quando é uma situação assim, 25, né, uma situação muito... Assim, eu ouço alguns testemunhos que para mim, cara, assim, não são a minha realidade. Eu gosto de ler, leio bastante, mas quando eu leio lá o Irmão Yun, o Homem que Veio do Céu, quando eu leio os irmãos ali mandando... os chineses, né, das grandes comunidades cristãs mandando o filho para o Afeganistão, cara, é surreal. E você vê que eles amam o filho, né? Ele pergunta, mas qual é a estratégia? Né? A estratégia é que a gente manda mais do que eles podem mandar. Né? E é uma honra para o pai ter um filho indo pregar o Evangelho. Né? E uma honra para o filho. Então, para mim, esse cara vive uma realidade da qual eu não faço parte, entendeu? Porque quando eu olho para a minha vida, eu tenho medo da minha filha morrer. Talvez eu não tenho muito medo de morrer, mas... quando chega nos meus filhos, entendeu? Então, assim, eu fico pensando assim, Deus, só tua misericórdia para mudar a minha mente, tua misericórdia para mudar o meu estado, a minha compreensão a respeito dessas coisas, entendeu? O que a gente estava falando, né? Assim, é só essa necessidade que faz com que Deus... Porque, assim, eu posso ter uma pessoa errada, mas eu particularmente acho que Deus não derrama graça, ousadia, fé, amor, de uma maneira tão grande... onde não precisa, assim, até para não entender mal, não é que não precise, mas onde sem um propósito. Não está sendo praticado, sem um propósito mesmo. Porque assim, o que você acha que vai acontecer? Pô, você acha que vai acontecer num cara que está enviando um filho, um chinês que vive na comunidade, que vive numa caverna, mandando um filho para o Afeganistão, sabendo que o filho dele vai morrer? Você acha que o consolo do Espírito Santo tem que derramar sobre a vida dele? É o mesmo que você que está ansioso se tua filha vai passar no vestibular? Sim, entendeu? A tua aflição aqui é real. Tu tá, pô, meu Deus do céu, minha filha passa, o outro lado assim, não, Senhor, só toma conta do espírito do meu filho, só recolhendo. Pô, cara, sim, um consolo do Espírito Santo não vai ser o mesmo, assim, não dá, e isso não é injusto, né? É uma acepção. Isso é da vida. Como é que você quer ser consolado por coisa, né? A gente às vezes quer, né? Mas isso, assim, pra gente é muito importante. Nossos problemas são muito importantes, né? Mas vendo o problema dos outros, ou as decisões que você tem que ter, cara, aí você entende assim, por que você lê. Caraca, como é que Deus age com esse cara? E você, pô, não age assim comigo, não age, né? Entendeu? É difícil, cara. Eu li bastante livro do T.L. Osborne, né? Li bastante livro dele, né? Bom. E, pô, assim, ele foi muito novo, 20 anos, ele foi pregar na Índia, e isso, pô, na época que, né, o negócio lá era mais pesado que hoje, o bicho lá pegava, né? E ele falou que, pô, ele decidiu ir porque ele estava no quarto dele, enfim, não sei se você já leu mais ou menos a história, mas ele teve uma visão, né? A visão que teve, Jesus apareceu para ele e falou, você vai para a Índia e acabou. Aí largou tudo e foi. E ele falou que quando chegou lá, ele não tinha, assim, já tinha tempo de, não é nem pastor, tipo, reverendo, né, assim, de evangelista, assim, lá nos Estados Unidos, e quando ele chegou lá, ele falou, pô, não estou preparado para isso aqui, né? Notoriamente não estou, mas aí é isso aí. Vamos ficar aqui mesmo, né? O cara, tipo assim, a gente não se sente preparado e você imagina não sentiu. E ele falou que começaram a acontecer uma coisa após a outra, assim, os acontecimentos, aquilo foi gerando fé dele. Então, assim, eu acho que Deus vai trabalhando assim, vai te dando a confiança, né? Ele falou que um dos momentos mais tensos da vida dele foi uma vez que tinha um garoto lá que era possesso e tudo mais. E ele falou que, pô, pediu pra, não sei o que, eu veio pastor A, B, C, aí ele falou que ficou tenso. No livro ele fala, pô, cara, assim, se o cara veio, por que eu vou lá e eu vou conseguir, né? Mesmo o cara, depois de tantos milagres, tantos anos, o cara ainda ficava com aquela insegurança. E ele falou que ele entrou na casa, só havia batido assim na porta, e a porta reforçada, cara, e o garoto ia ficar preso, assim, meio lunático, assim, com problema de saúde talvez também. Aí ele falou que sentiu medo, assim, depois de anos, assim, o cara que pregava quando ele tinha 5 mil pessoas, tipo, na pregação na Índia, o cara ficou com medo, né? E aí ele falou que Deus olhou, falou no coração dele assim, você só vai entrar e não vai falar nada, só vai entrar. E aí ele falou que aquilo ali, na verdade, não foi a ação de Deus na vida do libertando garoto, foi a ação de Deus na vida dele. Sim, ele ficou com medo de entrar. E o Ele entrou, tinha que entrar sozinho e não falar nada. E ele entrou, ficou na porta parado. Quando ele entrou, o garoto estava sentado no quarto olhando para ele assim. Ele foi, o garoto pela mão, o garoto não fez nada. Ele não fez nada. Pegou e começou a conversar com o garoto e tal. E aí a família ficou feliz, a família aceitou o Senhor e tal, que nem era cristão a família. E aí ele falou assim, caraca, entendeu? Assim, ele, se ele não fosse, não seria exposto a essa experiência, né? Se você não manda o teu filho para o Afeganistão, você não vai ter essa experiência nunca. Não vai ter, pô, com Deus, sabe? Né? Se você não vai orar saber se vai para Maré ou não, você não vai ter essa experiência. Você vai ter o que você passar. A vida é essa. Às vezes é pesado, né? Às vezes é duro. Você controla, né? É bem difícil. Nossos problemas às vezes são muito simples, né? Perto do que... É verdade. Assim, eu, particularmente, eu acho que é muito simples, perto do que as pessoas passam, né? É muito complicado.
Minha mulher me lembra isso o tempo todo, às vezes, quando a gente vai falar alguma coisa, ela... qualquer coisa simples, né? É normal. Ela fala, você não vai se despedir da sua filha hoje. Ela vai estar aqui, né? Uma coisa assim, pequena, né? E aí a pessoa que vive aquilo, ela fala, sabe quantas pessoas hoje eu olhei que foram? Filho, atravessado, nego com um ponteiro na cabeça, nego com não sei o quê. Ela fala assim, é a realidade. Às vezes a gente está dentro de uma bolha, num sentido... não sei se positivo, eu acho que positivo, mas no sentido assim, né? A gente está dentro de uma bolha, né? E a gente olha lá, dai graças em todo o tempo, que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A gente está pensando assim, mas como é que eu vou agradecer, né? Tanto problema durante o dia. Quando para pensar assim, né? Mas que problema, né? Quando o cara, para fazer uma análise mais assim, né? Que problema, os filhos estão com saúde, né? Podem comer, podem andar, podem fazer... Começa a analisar realmente, a gente fala assim, caramba, só tem que agradecer, cara. Mas é uma luta muito grande, né? Impressionante, né? Como é que ao mesmo tempo tem a mente fica trabalhando para a gente ver problema, para a gente, né, criar situações, não que a gente não está anulando, né? Mas você falou... Tem, mas assim, a gente olhar aquilo na medida correta, acho que isso seria, né? Na medida correta, né? Matar alguém que o cara deveu 2 ou 3 mil reais, eu ficar desesperado por causa disso ou aquilo, e tem gente dando tudo, mas não pode trazer uma filha de 4 anos, 3 anos, não pode trazer de volta, tá partindo. O número de pessoas no grupo, cara, nesse e no outro, que o pessoal bota a hora, depois de 2, 3 dias, o Senhor recolheu, o Senhor... Cara, tá muito grande, cara. Muito grande. Não sei se eu não percebia ou as pessoas não colocavam, entendeu? Mas... A comunicação tá mais fácil, né? A informação não chegava. Porque você vê, os irmãos sempre pedem para orar, né? E um tempo atrás, obrigado, Senhor, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Deus operou e tudo, né? E assim, agora eu tô tendo, sempre que eu vejo os irmãos colocando, que às vezes eu vou acompanhar, está sendo assim, o Senhor recolheu, o Senhor, né? E ninguém está preparado, né? Essa é a verdade. Ninguém está preparado para nada. A gente nem sabe se está ou não, né? Eu acho que isso é importante, você falou também, a gente ter do servo de Deus falando que tinha medo, tinha isso, essa transparência de você saber que nunca está preparado, né? E quem está preparado para uma tragédia, né? Ninguém, cara. Ninguém está preparado, né? E gente, acho que nunca vai acontecer com a gente, né? Pô, tia, isso é a maior verdade. Isso é a maior verdade. Nunca, né? Isso vai acontecer com a nossa família. E a gente sempre olha as pessoas falando isso ainda, às vezes, numa entrevista, né? Mas não imaginei que acontecesse isso comigo, né? Isso, aquilo e... É por isso que quando uma pessoa pega um exame, pega alguma coisa e ela olha, às vezes o psique é pior do que às vezes o próprio diagnóstico, exatamente, né? A pessoa vai ter que ir muito mais rápido. Exatamente, porque o diagnóstico às vezes tem, a esposa fala isso, tem uma situação, mas às vezes Vocês acompanham a Ludmila Ferber, que ela foi diagnosticada com tumor e tal. Não sei se você acompanha. Quem? Desculpa. Ludmila Ferber. Tá. Ela foi diagnosticada tem um tempo, então, uns 2 anos já que foi diagnosticada. Eu acompanho ela, né? Fico vendo e tal. Não sei, né? Você vê mensagem gravada, você vê ela fazendo as lives, você não sabe como ela tá de verdade. Não tem como saber, né? Você acredita que está vendo no vídeo. Mas, assim, ela parece... tem sido ensinamento para mim. Ela parece que... entendeu que a alma dela é do Senhor, sabe? E que o espírito dela é um com o Senhor e que isso aqui é de fato um tabernáculo que se desfaz. E ela simplesmente, assim, ninguém sabe. Você vê que ela... tipo assim, ela fala assim, não, o Senhor vai me curar, não, estou descansando no Senhor e tal. Só que foi ali um tempinho. Acho que de um tempo pra cá ela acordou e falou assim, se for, foi, sabe? E eu acho que a gente só passa por esse tipo de amadurecimento quando a gente passa a experiência mesmo, né? Se for, assim, que você e o Senhor e também ninguém. Aí que você realmente encontra, né? Aí, pronto, na Bíblia a gente não tem, mas tem esses exemplos. Né? E ela começou a trabalhar de novo, voltou a pregar, voltou a cantar, voltou a ministrar. Falou, cara,
Deus me chamou para isso. Eu vou continuar fazendo. Meu espírito, assim, eu acho interessante que eu falo que meu espírito é o mesmo. Minha alma é o mesmo. Que está com problema nisso aqui. E você vê, ela está muito magra. Mas muito magra, muito assim, mas... Ela já era magra, né? Bom, mas ela está assim, imagina a menina febre 10 vezes mais magra. Com o cabelo raspado e tal, assim. Dá aquela aparência, né? Mas você vê assim, no vídeo dela transparece uma alegria, uma felicidade, que eu fico assim, pô, isso não pode ser fake, cara. Não pode ser falso, essa alegria dela. E aí... Não é marketing, não pode ser marketing, né, cara? E aí eu fico pensando assim, a gente serve um Deus, porque assim, a gente é sempre muito no coletivo, isso é uma verdade. Assim, nós, como igreja brasileira, a gente, como Rio de Janeiro, está muito no coletivo. A gente tem nossos amigos, né? A gente vive uma sociedade, de certa forma, desenvolvida, né? Mas as pessoas vivem sozinhas, sabe? Muitas vezes. A Luísa Ferber, nem tanto que ela vive por aqui, mas os pessoal que mora na Ásia, elas vivem sozinhas, sabe? É muito difícil pegar para você e tua esposa e, sabe, com um lugar desse, sabe? Sabe muito dos seus amigos, sabe muito dos seus sonhos, E, cara, se não houver mesmo um entendimento que eu acho que eu acabei com o Paulo, cara, Cristo ordenou. Assim, o cara para escrever uma carta daquela, o cara tinha que ter passado o que ele passou. Não dá para você, pô, no teu sofá escrever, vou escrever uma carta aqui para uma igreja aqui. Igreja Batista. Não vai sair isso aqui. Não vai nunca, não vai. Entendeu? Então, assim, eu falo por mim, eu não resisto nem a, sei lá, 0,5% do que precisaria resistir para poder escrever uma carta dessa, entendeu? Então, só que Deus ficou como, assim, um farol, uma luz pra gente, cara. As pessoas passaram por isso, sabe? E eu estive com elas o tempo todo. Aí, vou estar com vocês o tempo todo. Acho que essa compreensão de evangelho é que lança fora o medo mesmo. A gente entendeu o verdadeiro amor. Assim, o verdadeiro amor é que, ainda que a traça corroa, ainda que tudo se perca, né? A tua herança, o que você conquista lá em Deus é incorruptível. E acho que é um problema de fé, às vezes, nosso, né? A gente crê, mas a nossa carne briga com a nossa crença, né? Por exemplo, você como cristão, se você fala assim, Rafael, pode fechar o olho aí que tu vai encontrar o Senhor agora e depois tu volta. Pô, caraca, vai fechar agora! É pra agora, entendeu? Por que toda a gente tem um medo terrível de morrer, né, cara? É uma coisa, entendo que biológica, deve ter toda uma explicação biológica, é uma defesa do corpo, porque senão tem uma gente se matando e tal. Mas, assim, a gente tem medo de morrer. Muitas pessoas têm, nem todas, mas muitas não têm medo. Também, pô, claro, tem. Tipo assim, e eu falo tudo que eu sou apaixonado pelo Senhor, eu quero encontrar o Senhor, abrir os olhos do meu coração, eu quero te ver, e, pô, beleza. Eu sei que eu estou sendo exagerado aqui, mas... Entendeu? Não, mas eu entendi. Falta, às vezes, essa raiz. Assim, e se a gente não consegue nas coisas básicas afirmar o Senhor, a gente nega, né? Quem dirá nessas coisas mais... Né? Então, só de falar em pensar em ir para o Afeganistão, já me arrepia todo aqui. Pô, não é? Você pensa assim, você desembarcar lá, assim, você desembarca não é com o irmão que vai te buscar no aeroporto, pô, vai te levar para jantar, ou vai te levar para uma pousada. Não é assim lá. Lá tudo, meu irmão, desembarcou é no Covil. E aí? Começa. Sabe, vai para. Cara, assim, difícil. Você pensou você ir aqui, na rua Ceará, aqui no Brasil Brasileira. E você vai me dar prostituta ali, cara. Você já se sente assim, você já fica olhando as pessoas, faz você vai assim, caramba, que coisa pesada. Coisa você ir para um país que não fala a tua língua, que o negócio é muito pior, é criança, cara. Entendeu? Olha só, coragem da pessoa para ir. Realmente, por um lado, eu acho também que tem um chamado total de Deus, assim, que é Ele que separa, Ele que chama e Ele que capacita, porque assim, eu acho que aí é a questão mais está ligada à rendição, porque, né, assim, Paulo mesmo fala isso, né, senão cai naquela ideia de um ser grande, o outro maior que isso, você vê assim, Deus que chama e o indivíduo se rende ou não. É uma questão de rendição, né? Uns vão, como Gideão, para conquistar cidades, né? E outros são cerrados ao meio, como Isaías. Então, assim, e Hebreus diz que é a mesma fé, né? A mesma fé que alguns usaram para subjugar reinos, outros, né, usaram para perder a sua cabeça, né? Tem até um documentário de um jovem cristão que morreu na Inquisição. E eu já até contei isso aqui para vocês, eu tinha até DVD há pouco tempo, não sei, está lá nas minhas coisas, que o que mais impressionou no dia da condenação foi isso, porque ele foi queimado num óleo fervendo de piche, né? Foi cozinhado, né? E tudo por declarar o amor dele a Cristo, né? Reconhecer a Cristo realmente como a única ponte, a única pessoa e, obviamente,
papal da época, toda aquela questão, estava lá. E aí dizem que quando ele saiu e veio andando, a forma que ele caminhou, né? Você está falando que não dá para ser fake, né? O documentário fala, a forma que ele caminhou até lentamente ser colocado naquele local, transmitiu uma paz, que as pessoas não conseguiam, as pessoas que estavam ali, que normalmente grita, berra, aquele estilo muito condenação, né? Pelo menos a narrativa diz que as pessoas ficavam assim, cara, mas como aí realmente não dá para ser um indivíduo, cara, né? eu acredito que Deus aparece com um cara desse, na noite que ele morrer, e consola o cara. Naturalmente não dá para você não dá. É isso que eu quero dizer. A carne não tem essa glória. A carne não tem essa glória. É igual o Estevão, né? Tava lá, ele tava vendo. Um conforto, acho que desse naipe, né? Eu também acho que o conforto tem que ser assim, cara, porque o pessoal não aguenta, sabe? Eu acho que um cara que manda filha, acho que Deus aparece pra ele em oculto, cara. Ou então, às vezes não aparece, mas Deus trabalha em segredo no coração do cara, que às vezes nem o cara percebe, porque não é natural, entendeu? Não pode ser natural, entendeu? Não é. Biologicamente inaceitável, tipo, a gente é feito pra proteger os filhos, a cria, assim, é físico, é biológico. E aí você, sabe, não dá. O Jacó, sabendo de tudo isso, se bobeasse, Deus falasse assim, me presta José para eu poder levar depois. Não vou emprestar não, né? O próprio Abraão, né, que fez com Isaac, né? Então, assim, é difícil. Pô, a gente lê o texto, acha bonito, né, cara? Mas, assim, acho que é por isso que quando Deus fala assim, que eu queria efetuar, pra mim, Abraão só foi porque Deus moveu o coração dele pra ir. Acho que Abraão também queria, assim, né? Ele creu, mas o próprio Deus motivou aquilo nele. Acho que tem uma rendição, passa por nós, mas naturalmente a gente não é capaz de entregar um filho, ainda mais quando, pô, cadê o carneiro, cadê o cordeiro? Pô, isso aí é pesado. Tu tá com teu filho, um machado, e teu filho, pô, mas cadê o cordeiro que a gente vai matar? E o cordeiro é teu filho, né, cara? Entendeu? Como é que tu suporta isso? Só Deus, cara. Só Deus sendo tudo mesmo, né? Deus proverá, cara. Mas eu, de qualquer forma, assim, eu acho muito legal essa reflexão que a gente está fazendo, porque assim, é a mais realista possível que a gente tem que fazer, né? Não adianta pensar no cristianismo de qualquer outra forma que não passe pela cruz, né, cara? Que não passe por essa realidade da gente se ver como miserável pecador, dependente da graça de Deus e sabendo que há um trabalhar da glória de Deus, porque assim, também por outro lado é muito fácil a gente deixar tudo isso de lado que a gente falou, a gente sabe disso, sair para fazer uma opção de coisa e tal, e crescer, né, evangelicamente falando, ser considerado um bom cara, um bom pregador, um bom isso, um bom aquilo e tal, e, sabe, usar tudo isso para justificar ou esconder uma realidade que no fundo é essa e ninguém pode escapar dela, né? Quem pode escapar disso? Quem consegue escapar de uma situação dessa, né? O próprio Paulo falou que teve situações que ele ficou certas tribulações na Ásia, né? Ele narra em Corinto que ele falou que foram situações assim terríveis, né? Ele narra essa para Timóteo, né? Essa que a gente leu agora, ele escreve para Timóteo. Não sei, primeira e segunda carta de Timóteo 3 lá, ele fala. Pô, aí fala, são de coisas, não, é a perseguição que eu passei em Icônio, Listra, ideia e tal. Ele fala assim, pro cara escrever isso numa carta, assim. Marcou, né? O cara, ó, lembra da perseguição que eu passei e tal, pô, ali, cara, o cara foi apedrejado. Tanto que tem uma corrente aí que diz que, na verdade, ele levantado com seu apedrejado foi um milagre, né? Embora não fale nada, tem gente que defende dessa forma. Que ele foi cercado de discípulos assim, pô, por que uma pessoa tá cercando outra? O cara tá lá desfalecido, né? Se não tiver morto, tá quase. E de repente o cara levanta e volta, sabe? O pessoal atribui isso a um milagre, não uma coisa assim, foi pouco apedrejado, pegou de raspão. Não, pouco não foi, né? Porque a pessoa achou que ele tinha sido morto. É porque assim, pô, apedrejamento não é uma coisa, não é um soco. Cara, pedra, pegando tudo que é jeito, tu vai morrer, pô, não tem o que fazer, cara. E ele levantou e voltou a pregar, entendeu? Ele citou assim. Caraca, quando tu para e pensa tudo isso, e pensa assim, cara, que tudo isso, tipo assim, toda essa tribulação, toda essa situação não dá para comparar o que Jesus passou na cruz, assim, que suportou mesmo, né? Que suportou assim a dor, né? Acho que foi o pastor Leandro que botou hoje, né? Não foram os escravos que prenderam Jesus na cruz, mas foi o amor, né?
Você pensar em tudo mesmo que passou, seja em intensidade, cara. Assim, não dá pra entender mesmo, né? É pior que uma criança que não consegue, né? Não sabe o que o pai saiu, o que ele fez, como foi duro trabalhar, como sabe? Olha aquele danoninho na mesa, aquele negocinho ali, né? Parece que caiu do céu, né? Mas não tem noção dos desaforos que enfrentou no trabalho, tal, as horas. Tudo, a criança não consegue medir nada, cara. A criança não mede nada. Eu vejo meu filho de 4 anos, não mede nada. Ah, mas não dá, filho. Não, mas é aquele cartão, papai, né? Passa aqui, aquele negócio e tal. Cara, não mede nada. Se você ficou à noite, não conseguiu dormir, a pressão no trabalho, ela não consegue ver absolutamente nada. Entendeu? Você trabalhando de pé quebrado, a criança não consegue medir nada. Ela só pede, né? E aí você vai vendo que quando a gente vai se tornando adulto, né? Eu olho hoje pro meu pai, por causa das situações que eu passei, fico imaginando o que ele deve ter passado, né? Fico imaginando, agora eu entendo porque que meu pai não trocou de carro, agora eu entendo porque que meu pai não fez isso, você começa a entender as escolhas, as opções que a pessoa fez por você, sem você nunca saber que aquela pessoa abriu, né? Porque não percebe, você vai olhar para a casa do teu pai e você, pô, essa calça jeans tem 5 anos. Por que a calça jeans do meu pai tem 5 anos? Porque a minha tem 1 ano. Só que eu não conseguia ver isso. 5 calças de 5 anos. Né? 5 calças, eu não conseguia ver isso. Eu não conseguia ver isso. Eu consegui ver depois, quando eu fui pai. Você olha, reclama que não recebeu isso, aquilo, mas você não para prestar atenção na calça jeans do teu pai, do meu pai. Entendeu? E aí, muito tempo leva até que a gente chegue a esse entendimento, né? Eu fico pensando assim, cara, imagina o nosso entendimento em relação ao Senhor Jesus, cara. Tipo assim, eu me considero pior que a minha filha Esther. Eu falo assim, até a narrativa, até tudo, mas não dá para você conceber, entendeu? Porque, né, como é que tu vai medir? Não dava para saber como ele era, né, antes, na sua glória, tudo o que ele fez, o que ele foi, não dá. Não, sei lá, talvez só no dia, nem sei se olhando a gente vai conseguir entender toda essa questão de amor, né? Então, aí às vezes a gente olha e fica igualzinho, né? Pede. Eu tenho que falar que dia, quanto mais você conhece, mais você tem que se arrepender mesmo. Você tem que reconhecer que você das coisas que falou, né? Eu olho quando eu vejo meu pai assim, eu falo assim, cara, as coisas que eu falei, as coisas que eu reclamei. Assim, você vê o seu filho, assim, você vai. É a mesma coisa, né? Cara, você vai se arrependendo, maluco. Tu vai se arrependendo. Da maneira dura que falou, da situação, de como foi, de tal situação. Você não devia ter feito isso pelo meu irmão, não merece. Não sei o que, parará. Daqui a pouco você tem 2 filhos, vê um dos seus 2 filhos, sabe? Não aproveitando tudo que você pode dar, né? E aí você tenta ajudar, mas ele e o outro acham injusto. Aí você se olha e se vê na mesma situação. Aí cadê aquela justiça que você queria praticar? Agora ela virou misericórdia, né? Mas no coração do teu filho que está ali ainda, você se vê, você vê. Eu vejo o Rafael justiceiro, o Rafael que quer fazer as coisas, tem que ser ali, mas é assim ou é assado, né? Aí eu olho assim para Deus e falo assim, caraca, cara. Parece que quanto mais a gente ouve o Evangelho, quanto mais a gente escuta o Evangelho, mais a gente vai sendo atropelado, né? Tipo assim, mais você vai perdendo a razão de tudo. É essa a sensação, quando mais você vai perdendo a razão de tudo. Se eu tinha uma razão ainda, um pouco tu vai perdendo aquela razão, porque como é que tu vai dialogar, cara? Entendeu? Quando tu é novo, né, você é muito, você dialoga, você fala e tudo, né? Como é que você vai olhar uma pessoa pendurada na cruz cravada, cara? Vai dialogar como? Mas você tem às vezes a sensação assim de que, determinada época eu não deveria ter falado isso com meu pai e minha mãe. Pior que não tem como você retroceder, né? Aí você tenta ser melhor ainda para poder suprir aquelas vezes que... Mas é verdade. Você tenta compreender. O nome disso é resiliência. Gera longanimidade em você com seu filho, paciência. Então eu falo para isso, eu falo assim, tudo que eu posso faço para meus pais, não faço mais porque eu não posso. Mas no dia que eles falecerem, eu quero assim, chorar a morte, a dor, a perda. Não aquela coisa, por que cara, não devia ter falado, feito aquilo, eu quero
fez esse problema. Porque mais jovem, de repente você fala uma coisa, aí você, quando eu penso assim, 10 anos atrás, assim, cara, hoje eu não falaria isso pro meu pai, nunca. Então, conforme você vai tomando maturidade... Mas uma coisa que eu, assim, acho legal, assim, tive uma experiência, mas eu tive uma experiência boa e eu compartilho. Com 35 anos eu escrevi uma carta pro meu pai. Tirei um dia e escrevi uma carta mesmo, com tudo isso aí que você... E meu pai chorou muito quando leu. Sabe? Mas foi como se você tivesse pedido perdão. Não é pedir perdão nesse sentido. É o reconhecimento. É falar, olha, quando aconteceu isso, meu pai era um cara que socorria muitas pessoas na rua, né? Ele chegou a ser diretor de presídio, parte de psicólogo, então eu cresci com o nego dentro do meu quarto, que era viciado, eis isso, eis aquilo e tal, né? Que ele botava dentro de casa, hoje nego casado, tem família, volta para agradecer, sabe? Eu cresci nesse ambiente, né? Então, já éramos 4, muita gente, tinha mais um caboclo ali para tomar café da manhã comigo, meu irmão, era para ficar bolada, parceiro, eu não entendia aquilo nem a pau, entendeu? Eu não conseguia nem entender, então eu escrevi uma carta, eu estava te observando, mas eu não estava te entendendo, né? E aí eu comecei a falar o que eu entendo agora das coisas que eu observei, da vida dele, de quem ele foi, de quem ele fiz um relato, assim, uma carta muito grande de 2 páginas, né? Entreguei para ele. Eu acho assim que para mim, eu não consigo discernir qual a importância que teve, mas eu sei assim, que eu acho que para ele teve uma importância muito grande, né? Que Deus falou ali com ele, né? Porque às vezes o pai também fica assim, eu acertei, eu errei, né? O pai também fica. Hoje eu tenho noção disso, né? Sou muito duro ou não sou muito duro? Qual é o equilíbrio entre uma disciplina, dar realmente um direcionamento, mas também ser amoroso e carinhoso, né? Então todas essas situações, né, eu tenho para dar, mas será que eu vou dar agora? Será que é oportuno? Melhor ensinar meu filho a esperar um pouco, né? Porque ensinando ele a esperar, eu estou dando uma coisa melhor do que o que eu vou dar agora para ele, esse brinquedo, entendeu? Ele assim, fazer tudo isso assim, cara, é só Deus, tu não consegue. É por isso que ele falou, vocês que são maus pais, sabem da boa das coisas, que você olha assim e fala assim, meu Deus, a única certeza é que eu vou errar, mais do que acertar, sabe? Se não for a misericórdia de Deus para ele te ajudando no dia a dia, né? Porque, nunca te ensinaram a ser pai, né? Você tem ali e fala assim, esse hoje tu volta para casa que é teu, né? Você daqui a pouco vai experimentar isso. Aí voltar lá é teu, entendeu? E você até acha que, o que você tinha certeza do que você achava, agora que você tem que cuidar de alguém, da sua companheira, do filho, você sabe que tem menos certeza ainda. E o evangelho só batendo no lombo, e você fala assim, cara, não tem saída, meu irmão. Tipo assim, não tem saída, é só o Senhor mesmo. Entendeu? O consolo, a fé, o ânimo, a alegria, entendeu? Tu vai assim, tô acertando, daqui a pouco teu filho fala várias coisas na tua cara. Entendeu? E algumas coisas que ele fala nesse momento é uma ingratidão, mais tarde ele vai corrigir, e outras são verdades que ele está vendo do seu caráter. Entendeu? E aí você está ali, sabe? Eu acho que é assim, Deus, ele, quando permitiu, né, quando ele criou e designou que a gente fosse pai e mãe, né, a ideia da família, eu acho assim, é uma sabedoria, cara. A questão da família, eu sei que é legal tudo, mas eu acho que por trás, como você gosta de falar, né, atrás da cortina, essa questão da família tem um significado absurdo em termos da gente como pessoa, sabe? Você não aprende a ser filho, não aprende a ser pai, não aprende a ser... Você passa, sabe? Assim, na nossa sabedoria dá vontade de trocar, né? Você fala assim, mas agora eu queria ser e tal. Na nossa lógica, mas na lógica dele tá tudo perfeito, né? Porque não é essa lógica de acertar, né? Não é essa lógica de acertar, né? Eu voltar, eu fazer tudo isso, mas não é essa lógica. Deus não está com essa lógica. Agora eu vou nascer ao contrário para fazer tudo certo, igual a gente vê as pessoas falando, né? Ele presenteou com a vida, cara. Ele deu a vida. E eu acho que à medida que eles vão ficando mais velhos, eu acho que você tem mais a sensação de ter. Você não sente isso? Eles são pequenos ainda, né? Tinha 15, 13. Mas... é a lei natural, né? É o natural, né? Conforme as suas famílias vão crescer. Você ora para que tenha um bom casamento, né? Sim.
Aí você ora para dar sabedoria para cuidar do filho. Para que arrumem boas esposas. Boas esposas, boas companheiras, boas escolhas. E às vezes vocês... Enfim, a preocupação não acaba nunca. Não acaba. Eu vou lá, Esse minha amor, mãe, né? Fica me olhando no portão, né? Aí fica me dando tchauzinho. Eu falo, mãe, entra, mãe. Aí chega lá, quer uma comidinha. Aí eu fico pensando assim, gente, ela faz tudo de quando eu era solteira. Ela esperava uma marmita, ela fazia minha comidinha. Cara, tem situações assim que hoje eu vejo, cara, que minha mãe passou, que eu falo, misericórdia, tinha uma menina que eu namorava que não valia nada. Não, assim, não falando que ela não valia nada, nada bem, mas é num contexto normal, tá? Eu tô falando... O quê? Não valia nada. É verdade, é verdade. Entre a gente, né? Tudo bem. Caraca, vou lá no final pra editar. E também eles dão mais a real. Não, porque quem sou eu pra julgá-la, entendeu? Nesse sentido. Mas assim, também era um fato naquele momento da vida dela. E tomara que ela tenha mudado e tal, né? Você não vai ver nada. E minha mãe, obviamente, né, cara? Hoje eu tenho experiência de vida, né? Você bate o olho, vê o cara que é malandreco, vê a menina não sei o quê, que vai colar no teu filho. Aí, cara, hoje eu fico imaginando a dor que eu me sentia olhando, e eu já com 20 e pouco, achando um homenzinho, né? E não, assim, quero saber a tua opinião, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu fico olhando ela assim, sabe? E sempre ali, pá, orando. Uma situação numa brecha, na outra, né? Às vezes eu fico pensando assim, o Rodrigão falou assim, mas se a gente ouvir Deus, é tranquilo, né? O problema é o nosso coração não estar endurecido para ouvir Deus, né? Porque você não conseguia nem ouvir a minha mãe, quanto mais Deus. Exatamente. Você tá vendo? Não conseguia nem ouvir quem eu vejo. Como é que eu vou ouvir quem eu não vejo? Porque tem coisas que são simples na Escritura, né? Se eu não consigo ser fiel a quem eu vejo, eu vou ser fiel a quem eu não vejo. Se eu não sou grato ao meu pai, minha mãe, que eu vejo, me botou no mundo, como é que eu digo, Senhor, vou dar um culto de ação de graça? Aí chega lá, o cara não fala com o pai, com a mãe, que culto de ação de graça é esse? Não faz sentido. Eu costumo dizer que é uma esquizofrenia evangélica. Porque não faz sentido nenhum, pô. Nada. Você vê que é uma religião toda vazia, sem nenhum fundamento, porque não tem essência. Depois você botar seus pais, né? Chamar e falar assim, eu quero honrar meu pai, minha mãe. Isso, quero honrar. Aquilo ali para mim é uma demonstração de que a pessoa está honrando a Deus. Porque é um mandamento que ela está fazendo, ela está honrando ao Senhor que ela não vê. Mas ela está fazendo. Então aí você vê que realmente, senão, aí é a palavra, aí, né? Aí faz sentido, gratidão, arrependimento, reconhecimento, né? Coisas desse tipo, né? Mas assim, se eu não ouvir a minha mãe que eu vi, né, cara? E eu lembro da minha mãe que quando uma vez ela sentou, assim, a gente estava no escritório, ela sentou e ela falou assim, não, porque eu falei, já sei, mãe, tu vai falar isso. Cara, eu falei pra caraca. Aí ela virou para mim e falou assim, levantou e falou assim, poxa, ainda bem que não fui eu que falei com você. Nossa. Virou as costas e saiu. Que forte! Nossa! Porque ela falou assim, se você está respondendo isso sem eu perguntar, é porque alguém já te falou isso, e não fui eu. Foi o Senhor. Ela foi sábia, hein? Ela levantou e foi embora. Amigo, o macaco ficou no meu colo ali. Ali ficou complicado, entendeu? Aí é essas questões, aí vem o quebrantamento, depois dos erros, e tudo aí no quebrantamento você ouve a voz de Deus. Quando está quebrantado, teu coração está quebrantado, enquanto isso o Senhor não despreza. Aí você ouve Deus falando. Aí aquele momento se torna o melhor momento, porque você está sensível a Deus, sabe toda aquela alegria, toda aquela coisa. E é impressionante que aí daqui a pouco vem outras preocupações do mundo, sufoca isso, aquilo, medo, preocupação. Daqui a pouco o coração começa a se endurecer de novo, né? E a gente não percebe, né? Já viu alguém falar assim, não, meu coração está se endurecendo agora? Ninguém percebe. Você só consegue discernir quando ele é quebrado. Ninguém consegue enxergar o processo de cegueira, porque está cego. Então isso é uma coisa que eu sempre falei para você. Me livra do endurecimento do meu coração, né? Me livra da minha própria cegueira, porque eu só vou ver depois que eu estou lá quebrantado e que eu tenho noção que meu coração estava duro. Mas no processo tu nem vê, pô. Tá lá, tá amarradão, eu sei o que eu estou fazendo. Agora eu estou fazendo a obra de Deus, isso, aquilo e tal, né? Caraca, cara, é muito sinistro isso, cara. É muito sinistro, realmente, né? Uma dependência, né? Às vezes,
A minha filha, então, é característica. Quando ela começa muito a andar assim, eu só fico assim, ó, só entro atrás da loja no shopping, fica assim, ó. Bichinho, quando ela não me vê, cara, aí tem que sentir desespero total. Na hora ela chora. Na hora, tia, na hora ela chora. Quantos aninhos? 4. Na hora ela chora. Mas tipo assim, quando ela tá ali, tá? E pai vai na frente, entendeu? Na mão marra, eu fico pensando assim, sabe? Às vezes eu falo assim, caraca, às vezes eu vou na frente do Senhor, não, porque isso, vamos fazer assim, porque eu não trabalho, tu vai na frente. Meu irmão, só o Senhor dá só uma recuada, tu olhou, não viu? Só para, Tu olhou, não viu, meu irmão? Puscou na show, babou. É muito lindo o Senhor mesmo.